Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live mensal do nosso programa Conversando sobre Relacionamentos, comigo, Dariane Vale, e a psicóloga Ana Maria Coelho. O tema de hoje vai ser recomeços diante das perdas. Vou esperar que a Ana entrar, só um minutinho. Vou chamar ela, tá? Bem, a gente está fechando com chave de ouro o segundo ano em que a Ana Maria e eu tocamos esse projeto cheio de amor, cheio de carinho. Começamos no início de 2019, continuamos agora durante o ano de 2020 inteiro. Readaptamos a nossa live. Oi, tudo bom? Tudo bem, bom te ver novamente. Sejam Bom todos te ver. bem-vindos. Eu já dei o início aqui, uma explicaçãozinha rápida, né, sobre a nossa live. Hoje eu Sim. estou num quadro aqui diferente, né? Hum, Bem, como eu estava falando, a gente está fechando com chave de ouro, né, Ana? E o segundo ano sim. em que nós tocamos esse projeto, né? E agora a Ana entra ao vivo comigo, né? Antes a gente dividia lá no consultório da Ana, que fica na Asa Sul, em Brasília. E durante esses 2 anos a gente trouxe vários temas, né? Vários temas voltados aos relacionamentos. E assim como todo mundo, né? Acho que todo mundo mesmo, né? A gente está se readaptando e a nossa forma de compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso trabalho, do nosso carinho com vocês é dividindo a tela, né, Ana? Através da live, Sim, né? E como eu disse, isso. a Ana está em Brasília, hoje eu estou no Rio Grande do Sul, né? E volto mais um pouquinho para frente para Brasília. E a gente vai falar sobre recomeços diante das perdas, né? E vou falar um pouquinho, fazer um resuminho breve para poder a Ana, né, falar do conteúdo para a gente. Então, a gente vai falar hoje sobre as perdas próprias do desenvolvimento humano. Vamos falar sobre conflitos pessoais desde a infância. Vamos falar se a gente carrega algo que não está resolvido ainda na nossa vida. E vamos falar também sobre o que pode atrapalhar os nossos recomeços. Tá? E se você está assistindo esse vídeo, pode ser na live agora ao vivo ou depois, porque esse vídeo vai para o nosso canal lá no YouTube, né? Vai estar lá como Dariane Vale, vai estar nas nossas redes também, na página da Ana Maria, lá no Facebook, no Instagram dela, ou no próprio Conversando sobre Relacionamentos. Se você se interessar por esse tema, já chama alguém, compartilha, né? Manda aí no aviãozinho, marca alguém, chama alguém que possa se interessar por esse assunto que a gente vai falar. Né? E, bem, agora agora é a Ana, né? A Ana pode tomar Uhum. conta aqui desse palco que é todo nosso, né, Ana? Seja muito bem-vinda Tá. mais uma vez. Estou muito feliz, né, da gente estar aqui Obrigada. juntas, né? Que Sim. realmente tem sido um ano desafiador, né, Ana? Um ano de muitos desafios, né? Que as lives nos aproximam, né? Das pessoas, da, da gente manter nosso trabalho. A internet nos possibilita, né? Essa aproximação. Não podemos estar juntinhos, mas de alguma forma estamos próximos, podemos nos manter próximos, né? Isso é uma Então, eu agradeço evolução, né? Bom demais. isso. Agradeço demais, né, esse tempo que a gente tem estado juntas e as pessoas que têm estado com a gente, compartilhando e assistindo. Então, isso é muito bom, a gente está podendo contribuir para levar a esperança, né, levar um carinho para as pessoas, porque é assim que eu me sinto como pessoa e como psicóloga, quando eu preparo, quando a gente prepara, né, Dariane, um texto, um assunto que as pessoas vão poder ouvir e vão poder pensar sobre várias questões deste momento e da vida delas. Então, sobre esse recomeço diante das perdas, né? Eu acho que não tem como falar, principalmente no momento que nós estamos vivendo de pandemia, de começar a falar logo de recomeço, mas sim como estamos lidando com as perdas, né?
E é importante a gente estar trazendo uma lembrança que a psicologia do desenvolvimento nos lembra, que nós começamos a viver nossas primeiras perdas já no nascimento. Quando a gente sai do útero materno, da barriga, daquele lugar quentinho, a gente já está sofrendo uma primeira perda. Em contato com o mundo, frio, a criança já chora, depois vai estar crescendo, vai estar engatinhando, caindo muitas vezes, até aprender a caminhar, ficar em pé. Aí vem a adolescência, essa mudança bem drástica, que é passar de ser criança para ser adolescente. E é uma mudança que mexe com a psique, com o corpo, com a relação com os pais. Os pais também sofrem essa perda da criancinha que eles carregaram e que agora está cheia das vontades, que está alçando os voos, né? Ainda mais hoje que os adolescentes estão já sabem mexer, já nascem mexendo com o computador quase, né? É. E daí vem a juventude, vem a fase madura, vem o envelhecimento e vem a fase também da gente saber que tem um momento da morte, que nós não somos eternos. E a Judith Viorst, que é um livro que eu gosto muito e que eu tenho, assim, que sempre eu estou revendo, ela tem um livro que chama Perdas Necessárias, e que ela vai falando que essas perdas que eu acabei de citar, essas não tem como fugir. Todos nós iremos passar por essas fases do desenvolvimento, a chegar à velhice e o enfrentamento da morte. E essas perdas não são conversadas. Eu acho que esse assunto não é conversado nas escolas. Muitas famílias e pais até, a gente não conversa muito sobre assuntos que deveríamos estar conversando. Deveríamos estar tratando mais do assunto lidar com perdas. Porque agora veio a pandemia e olha só como as pessoas estão ficando angustiadas, como está causando medo, como está adoecendo, né? Gerando depressão, gerando muita ansiedade. E daí as perdas que as famílias estão sofrendo. E essas perdas ninguém esperava, né? Elas não eram necessárias, porque a gente não acha que perder um ente querido é algo necessário. É uma perda que a gente não quer. A gente gostaria de não ter. A gente gostaria que sempre os nossos queridos estivessem ao nosso lado. Só que um dia iremos, né? Todos iremos. Não sabemos o nosso momento. E daí o que acontece nesse momento, que está dificultando os recomeços, é que esse luto, nessa pandemia, por exemplo, as pessoas não estão podendo fazer uma despedida das pessoas que elas estão perdendo. Elas não estão podendo fazer um velório, por exemplo. É restrito a poucas pessoas. Elas não estão podendo ver aquela pessoa, ver que ela se foi. Elas viram viva e, de repente, aquela pessoa desaparece. Então, não tem um ritual de despedida, que é importante para o lado psicológico, a gente fazer o ritual de fases, das despedidas. E o velório, por exemplo, é uma despedida, que você está lá, você vê a pessoa, né? Então, não está sendo possível, nesse momento, ter essa despedida. Pessoas não estão vendo, nem se despedindo dos seus familiares, de muitos pais, irmãos, amigos. E isso dói muito e fica difícil elaborar um luto quando você não vê. Quando você não vê concreto, no concreto. E não faz o ritual de despedida. Então, por exemplo, na adolescência, na minha época, por exemplo, as meninas lá do Rio Grande do Sul debutavam, tinha o debut para ser apresentado à sociedade, um ritual de passagem, né? Você ia para aquela festa com um vestido bonito e tudo. Então, na morte, você não poder ver a pessoa, não poder despedir, isso gera um luto, uma dificuldade de fazer esse luto, de elaborar essa perda, porque você não está fazendo o ritual de passagem. Essa coisa que é necessária para lidar com a perda e para que isso facilite para o mundo emocional, para o seu coração e para a sua mente processar toda essa dor. E daí o recomeço, eu acredito que fica muito difícil. E daí vem o lado
de como que uma psicoterapia, um ombro amigo, a família, ter amigos, você continuar mantendo contato com as pessoas, não se isolar, falar sobre essa perda, que é algo que as escolas deveriam falar mais sobre luto e perda, sobre o tema morte. É um tema que a sociedade foge. A nossa cultura ocidental, ela foge do tema perda. Ela só quer falar dos ganhos. É uma cultura do ganho e do ter. E daí fica difícil lidar com esse momento agora, que está de muita perda e de muito luto. E Uhum. daí por isso que tem muita negação, muita gente fechando os olhos para a realidade, negando a realidade do perigo, não se cuidando como deveria, não tomando as medidas preventivas, se aglomerando, indo para a praia, se juntando, e festas e muitas coisas, e as pessoas, e a gente vê assim e fica, meu Deus, parece que eles não têm medo, né? Mas a gente vê que tem um processo de negação muito grande, principalmente nas pessoas mais jovens. Parece que eles não querem adiar a balada, a festa, aquilo que pode ainda vir a acontecer. Os abraços, os contatos sociais. É como se tudo tivesse que ser para ontem, né? E Sim. daí essa urgência gera aglomerações, porque as pessoas estão ficando ansiosas e cansadas de tantos meses de pandemia. Só que a gente precisa, falando nesse assunto, é importante a gente recorrer ao que nos dá sabedoria. Então, eu digo assim, para quem é mais velho, que tá mais maduro, converse com seus jovens, né? Com seus filhos, com seus sobrinhos, com as pessoas, sobre o que está ajudando elas a nutrirem a alma, o que está ajudando elas a acalmar esse luto que elas podem estar vivendo por alguém. O que pode acalmar essa ansiedade, essa agitação de estar querendo que tudo passe logo, mas que está demorando para passar. Então, assim, a gente sempre está recomendando livros, né, Dariane? Então, assim, quando eu estava escrevendo um pouco o roteiro, e a gente combinou antes, eu pensei num livro que eu sempre estou citando aqui, e que eu sempre estou lendo pequenas passagens, que é a Bíblia Sagrada, que é um livro de sabedoria que lá fala sobre o tempo para tudo, que tudo tem seu tempo, que tem o tempo de semear, de plantar, de colher e de morrer, né? Mas que a gente, para colher, precisa semear. Então, se eu quero ter paz, se eu quero ter saúde, o que eu estou fazendo para gerar saúde para mim e para os outros? Porque é um tempo de exercitar a empatia, né? De exercitar a solidariedade, de saber que o meu cuidado vai ajudar no cuidado do outro, que o meu cuidado vai ajudar no recomeço do outro, porque eu vou ajudar com uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo, que traz, na Bíblia Sagrada, fala de termos bom ânimo, de termos paciência, de cultivarmos o amor e termos paz com todos, e sermos bondosos. Aí eu pergunto, será que a gente, muitas vezes, por conta da ansiedade, as pessoas, né, estão ficando com raiva, estão ficando agressivas às vezes, angustiadas e acabam até agredindo às vezes o outro, né? Porque elas não estão cuidando desse lado da paciência histórica que a gente precisa ter para algumas coisas e nesse momento está exigindo uma grande paciência Uhum. e um cuidado que a gente falou até numa pandemia, num outro momento de live, o quanto que a gente tem que ter momentos para silenciar, para poder acalmar nossa alma e acalmar a ansiedade. O quanto a gente tem que ter reflexões, meditar, fazer a caminhadinha, cuidar da sua plantinha, se você não tem, compre uma plantinha, né? Rega essa plantinha, cuide dela, veja os pássaros, se você está perto do mar, como a Dariane, estou morrendo inveja boa, né, Dariane? Estou morrendo de inveja de você estar perto do mar, eu estou aqui na secura, mas é inveja boa de amiga. E a gente, né, como Sim. que a gente está cultivando esse lado que nos alimenta e nos ajuda a passar pelas tempestades, pelas crises, né, Dariane? Sim, sim. Como a Ana falou, nós estamos fora da cidade, né? A gente
tá fora de Brasília e a gente viajando, né? Mas sem contato nenhum externo com outras pessoas e sempre de máscara. E assim, a gente falou vários nãos, Ana, vários nãos para amigos, para familiares, porque a gente sabe que esse momento, eu vejo que ele exige de nós principalmente dois pontos: resiliência e Uhum. perseverança, né? A gente Sim, perseverar, porque a gente sabe que mais para frente isso vai passar, né? Isso é um tempo, sim, é uma nuvem negra que todo mundo sim, tá sendo, que ela cobre todo mundo e a gente precisa ser forte e resiliente, né? E assim, quando sim. a gente para conversar com vocês nessas lives, é porque assim, é o momento que a gente abre até o nosso coração, porque realmente não está sendo fácil, né? Não é fácil para ninguém, né? Não pode ser aqui no Sul, pode ser em Brasília, pode ser no Ceará, em qualquer lugar. Uhum. Todos passamos por isso. Mas a gente está aqui, por isso que eu falo, o trabalho de psicólogo é extremamente importante, né, Ana? Porque as pessoas que não têm com quem conversar, tem que conversar com quem? Com a pessoa que vai entender, que vai levar ela para um ponto, tirar ela de um ponto X e levar ela para o outro ponto. Que no Uhum. caso, conversando com uma pessoa profissional, que no caso é a Ana. Obrigada. Coisa aqui Uhum. é a Ana, assim. E não é uma reclamação, né? Que na verdade o que eu estou falando não é uma reclamação. Todo mundo está passando por isso Uhum. e eu quero que reforçar isso, né? Eu acredito que a Ana também, que você não está sozinho nessa, né? Não precisa se sentir sozinho, né? Converse com profissionais. A gente está aqui com a internet cheia de opções. Hoje, graças a Deus, isso é uma libertação que foi liberado o atendimento psicológico pela internet, né, Uhum. Ana? A Sim, gente precisa sim sim. reforçar isso, que tem muita gente que não sabe, ou ainda tem gente que, não acredito muito nisso. Se você está vendo essa live, você pode muito bem ter um acesso a um profissional que pode te orientar por causa da internet, Isso. coisa que anos atrás a Uhum. gente não tinha. Imagina se essa pandemia fosse um tempo que ninguém tinha internet, não tinha contato com ninguém. Seria mais difícil, né? Seria Então é muito mais difícil. importante lembrar de algo que a gente tem falado em outras lives, né? Que crise na psicologia de intervenção em crise é um momento de oportunidade. Não vamos ver a palavra crise e perdas só como algo ruim. É importante você pensar o que eu estou aprendendo com essa crise. O que eu estou aprendendo com todo esse momento e com as vivências de vida que eu estou tendo. E daí eu digo cada um que está nos assistindo. Será que eu estou no momento de não aceitação? Será que eu estou no momento de negação? Será que eu estou no momento de fuga? Porque tem vários mecanismos de defesa que a gente vê pessoas exercendo. Não que o mecanismo de defesa é ruim, só que dependendo de como ele é usado, ele passa a fazer você a ficar cego para a realidade. Então, negar esse momento é negar uma realidade que estamos vivendo e que precisamos enfrentar. Precisamos nos ter instrumentos, e daí a psicoterapia, uma amizade, assistir bons filmes, ler bons livros, buscar um acompanhamento, né? Um apoio, os apoios que não descuidar da sua saúde, do tratamento e dos seus check-ups que você já fazia, né? Então você observar, uma pergunta até que eu já faço, né? Você está usando algum desses mecanismos de uma forma intensa? É normal a gente usar, mas será que a gente fica, por exemplo, na negação o tempo todo? Aí é uma fuga da realidade, não vai ajudar. O entrar em contato da realidade dói, muitas vezes, dependendo do que for. E crescer dói. Crescer emocionalmente, crescer como pessoa, é abrir mão de algumas coisas que talvez alguns comportamentos que a gente mesmo tinha e que não Uhum. são legais para continuar tendo. Então, tem um livro também que a gente fala, até toca no assunto, no livro Solteiros Novamente, que é da Elizabeth Kubler-Ross, que ela fala sobre a morte e o morrer. É uma psiquiatra, uma médica intensivista, que trabalhava com pacientes terminais. Nos Solteiros Novamente, a gente cita esse livro. Por que a gente cita esse livro nos Solteiros Novamente? O livro que eu
e a Beatriz Schwab escrevemos. Porque pessoas que perdem, por exemplo, falando da área dos relacionamentos, que perdem alguém que amavam e que traiu, ou que praticou uma violência, que abandonou, essa pessoa que foi abandonada e traída, ela passa pelas fases semelhantes ao que o Kubler-Ross coloca no livro dela, como se fosse uma morte, um luto, que no início a pessoa fica assim, comigo, como pode? A pessoa não quer acreditar que é com ela, entendeu? Uhum. Eu que perdi, essa pessoa me deixou. Então, a gente está falando aqui de perdas também amorosas, perdas afetivas, de alguém que você amava e que não valorizou, de alguém que traiu, e as perdas por perda, por traição e por questões de violência são as mais dolorosas, e as pessoas ficam na dor muito tempo, né? Então, a fase mais para frente, depois que a pessoa elabora mais esses lutos, é a aceitação. Então, eu digo assim, trabalhe, se você está vivendo alguma perda, você que está nos assistindo e vai nos assistir, busque ajuda para você elaborar esse luto, viver esse luto, mas buscar esse caminho do perdão e da aceitação, da resiliência, como a Dariane estava colocando. Porque a resiliência é, apesar de termos passado por muitas coisas, nós podemos ser fortes e podemos persistir e continuar na caminhada, apesar da perda, apesar da morte de alguém, apesar de uma doença, é possível se levantar. Então eu digo assim, o que que você nesse momento como que você está alimentando a sua mente de boas lembranças? Será que você só está vendo um monte de jornais, de notícias ruins e ficando aquela coisa tóxica, né, para a mente, porque são tantas coisas ruins que estão aparecendo. Então a gente tem que voltar a lembrar, e eu até botei um enfeitinho aqui natalino com o Papai Noelzinho, para lembrar, estou de vermelho, para estar lembrando um pouco do calor, do amor que o Natal nos representa. E que a gente possa resgatar essas coisas amorosas. Monte a sua árvore, faça o seu arranjo, bota o seu Papai Noelzinho, o seu presépio, alegre a sua casa, alegre a sua vida. Porque a morte é triste quando a gente perde alguém, desculpe, mas a gente tem que lembrar que estamos vivos e a vida continua. E podemos nos alegrar com aqueles que estão próximos de nós, com a família mais restrita, com o companheiro, com aqueles que estão na sua casa, que você está convivendo. Que seja um Natal menor, mas que seja de muito amor, né? E daí você também lembrar que para rever, você pode rever esse rumo, rever suas metas, rever seu projeto de vida, mas para isso é preciso passar desse patamar de ficar só na dor, ou ficar só vitimizado, ou ficar só olhando para o passado. É preciso um olhar pela janela, para aquilo que você vê lá para frente, a luz, os pássaros, o sol, o que é essa natureza, o que é que na sua meditação, no seu momento de silêncio interno, o que é que a sua mente e o seu coração estão dizendo para você, né? Que vai passar, uma hora vai passar, que não é para ser, vai passar. Né? Então, vamos acreditar que já está vindo essas vacinas agora, né? Nesse momento. Então, vamos nos encher mais de esperança nesse Natal. Que as vacinas estão sendo aprovadas por aí, eu estou acompanhando as notícias, que a gente vai passar pelo momento de turbulência, de tempestades, mas que a gente pode buscar mais um autoconhecimento para identificar qual é a área que está te fazendo sofrer mais. Porque muitas vezes ficaram alguns resíduos das fases anteriores e que vieram agora com a pandemia e se exacerbaram. Alguma coisa lá da infância ou da adolescência, algo não resolvido na relação com os pais, uma falta de perdão, uma desavença no trabalho com alguma pessoa mal resolvido. Que a gente possa lembrar que palavras benditas sempre são bem-vindas. Agora, as malditas não são bem-vindas. As malditas, elas destroem. Né? Aquelas palavras que escorregam, às vezes, e vêm com um espinho.
Então, que a gente possa pensar mais em boas palavras. E que, às vezes, quando a gente estiver muito bravo, a gente silencia, né? Nesses momentos É é um melhor que... policiamento, né? Um policiamento constante no que a gente fala e faz também. Isso faz parte do Uhum. desenvolvimento humano, né? Do nosso desenvolvimento como pessoa e até Sim, mesmo como profissional, né? Porque não tem como ser um profissional de excelência se a gente não desenvolver esse nosso lado humano primeiro, né? E aí eu já sim. aproveito também para falar, já que eu toquei no ponto profissional, que a gente faz essa criação de palestras com esses temas de relacionamentos para empresas, né? A Ana e eu fazemos esse trabalho Sim. dentro do Conversando sobre Relacionamentos. Como eu disse lá no início, a gente já toca esse projeto há 2 anos e a gente vai continuar em 2021. E a gente vai só dar um período agora, né, para a gente respirar e planejar, trazer novos temas para vocês. E em fevereiro a gente está de volta e já está com a agenda aberta a partir de fevereiro também, para quem quiser que a gente Sim. trabalhe com uma palestra voltada para a sua empresa, né, e levar o nosso trabalho da Ana e o meu junto para a sua equipe lá, né, para transformar mesmo o relacionamento dentro da sua equipe. A gente faz um Uhum. trabalho bem legal, né, Ana? A Ana já tem anos Isso. no mercado aí, há muitos anos, Ah, trabalhando, né, trazendo você também, né? uma transformação de vida. Pois é, né? O tempo passa, né? Vai passando. Sim. Então é importante, né, nos investirmos de mais coragem, né, Sim, para esse enfrentamento, né, e de esperança, de algumas coisas que nos renovem. Então eu até convido você, eu sempre gosto de passar tarefas para quando eu trabalho com as pessoas que eu acompanho, né, são as tarefas terapêuticas. E daí, quando eu botei essa pontinha aqui vermelha e coloquei essa blusa vermelha hoje aqui, foi já pensando nessa energia. Então, eu digo assim, escolha para sua casa alguns objetos, algumas coisas que vão alegrar o seu ambiente, do seu Natal, com as pessoas que você está convivendo, né? É uma das coisas. Liste, faça uma listinha, pelo menos de 5 comportamentos que você percebe que está precisando rever. E que tem a ver com atitudes, com novas atitudes, que vão ajudar nesse recomeçar, já que nós estamos já próximos do ano que vem, né? Mais próximos do que já estivemos. 5 comportamentos que você vê, esse comportamento, e em que esse comportamento vai poder te ajudar. Coloque do lado. Coragem, por exemplo, vai me ajudar em quê? Hã? Boas palavras, eu estou dando um exemplo aqui. Faça essa tarefinha terapêutica e consulte de vez em quando esse seu papelzinho para ver se você está cumprindo. Porque não adianta a gente escrever no papel e nunca olhar para ele, né? é. Por isso que eu peço para a pessoa ter um caderninho na terapia, porque ela vai botando datas para cada tarefa, cada sonho que ela tem, cada desenho que ela faz, né? Então, essa renovação tem a ver com a gente buscar essa nutrição da nossa alma, do nosso autocuidado. Que como eu vou ajudar o outro e ter boas palavras se eu me maltrato? Então, eu tenho que cuidar da minha saúde, da minha mente, dos meus alimentos, como que eu estou cuidando, né? Da parte física, como que eu estou cuidando para manter a saúde física, psíquica, dos relacionamentos, a saúde nos vários campos. Que naquele livro que a gente fala muito também aqui no Cuidar do Ser, do Jean Lenup, que ele fala muito dos terapeutas de Alexandria, os primeiros terapeutas lá, que eram numa igreja que eles acolhiam as pessoas. Eles eram os terapeutas da alma, os religiosos que estudavam, filósofos, e que acolhiam as pessoas no momento de sofrimento. E daí ele fala assim que as psicopatologias, elas vêm do adoecimento da alma, que as doenças vêm do adoecimento da alma. Então, se a gente não cuida das feridas da alma, o corpo vai adoecer. São as doenças psicossomáticas. E algumas até mais graves, que podem vir com um descuido crônico. A pessoa vai descuidando, descuidando, e com os vícios também, né? Vícios que são danosos, como cigarro, drogas, excesso de álcool, excesso de comida, que engorda muito uma pessoa. São os excessos. A falta de mais, o excesso. Então, a gente, nessa busca do equilíbrio,
A gente tem que ter esse cuidado. E eu convido assim, vamos cuidar mais, então. E outro convite é, desculpe, porque eu estou um pouco alérgica, por isso que a tossezinha vem. Os pais que estão nos assistindo, professores e outras pessoas, comecem a conversar mais com seus filhos dentro da família sobre o assunto perda e luto, que é um assunto quase que proibido no dicionário da nossa cultura. E que eu acho que essa pandemia veio mostrar que nós precisamos lidar mais de frente com essa realidade, porque um dia todos iremos. A gente não sabe o dia de amanhã, quando que um ente querido nosso vai adoecer, quando que vai acontecer, que a gente possa falar mais sobre perdas, luto e sobre o morrer. Parece, vai dizer assim, Ana Maria, como é que você está falando nisso em pleno Natal? Eu estou falando de algo que nós estamos vivendo, é a realidade que nós estamos vivendo aqui. A gente está vendo pessoas o tempo todo aqui, a nossa voz, a pandemia não acabou. E é um assunto que nós sempre enfrentaremos. Mas que a gente possa conversar mostrando a esperança de como a gente pode, enquanto a gente está aqui nessa vida, viver melhor. Tendo consciência desses temas, da nossa finitude, das gravidades, das perdas, do sofrimento, mas que a gente possa se alimentar mais da boa amizade, de boas palavras, da paz, do amor, aprendidos que a gente precisa ter, porque a gente está vendo muita coisa ruim nesses velhos tempos, né? Antes de pandemia e até na pandemia. Comportamento de negação, de cegueira, né? Que a gente possa abrir mais os olhos para aquilo que é essencial para a nossa vida e para viver bem. Que a gente possa botar a paz, a esperança, a resiliência, né? A fé, esse cuidado da alma, cuidado nas nossas relações. O oi para um amigo, não abandonar os amigos, mesmo estando na pandemia, não está reunindo, mas faça um contato, mantenha o WhatsApp, né? Um vídeo, uma videochamada, e que você possa aceitar algumas coisas que talvez alguém que está nos ouvindo não está aceitando, mas que possa ver como um olhar assim, o que essa pessoa que eu amei, ou que se foi num relacionamento, ou que se foi devido à pandemia, o que ela deixou de legado, de algo bom para eu me espelhar? O que eu posso lembrar de bom dessa pessoa que se foi? Que eu possa lembrar do melhor, que eu possa lembrar e alimentar de bons pensamentos sobre essa pessoa, e que eu possa mandar para ela, onde ela estiver, esses melhores pensamentos agora nesse Natal. Vou deixar você falar, não é só eu. Mas eu estou inspirada, né? Estou inspirada. Não, você falou assim maravilhosamente bem, né? E eu quero relembrar aqui, reforçar a importância da gente fortalecer o nosso corpo, né? Não é só fortalecer a nossa fé, né? Porque chega o final do ano e a gente fica mais, as pessoas ficam mais sensíveis, né? Fazem doações, do próximo e tudo mais, mas a gente precisa também, não é só agora, é no decorrer do ano, fortalecer o nosso corpo, né? Lembrar de Sim. cuidar do nosso físico, da nossa saúde física. E uma coisa também muito importante, acho que você falou também sobre o perdão, né? É hora de tirar toda a carga negativa, né? Que muita gente vai guardando no decorrer da vida, né? Sei não, eu acho que é um momento bem sensível, né, Ana, pra gente. As cargas desnecessárias, né? Exatamente. Não é? Exatamente. E pensar assim, será que tem alguém que eu gostei e que já passou pela vida, ainda está aqui, e que eu preciso perdoar? Sim. Será que não seria um grande presente que você daria para você e para essa pessoa? Mesmo que ela tenha se ido, você pode fazer isso através de uma oração, de uma reflexão, de um silenciar e pensar nessa pessoa. Isso é uma forma de elaborar um luto, porque às vezes a pessoa já se foi e a pessoa estava brigada com a pessoa, estava de mal, e a pessoa se foi.
Então, podemos fazer um ritual de passagem, de despedida, fazendo essa boa frase, né? Emanando essa frase, esse bom pensamento para essa pessoa, né? E outra coisa é reescrever uma nova página a partir de agora. E pense, né, na sua tarefinha, como eu botei das 5 atitudes, o que, que você quer escrever na sua nova página, Exato. né? Que pode estar com vários rabiscos, várias coisas que você não gostou nesses tempos, mas será que você vai continuar olhando para os rabiscos e para aquelas coisas, para a nuvem negra, né? Como você falou, a nuvem negra da tempestade? Será que quando a gente vê que vem uma chuva muito forte e depois vem aquele arco-íris, ele nos dá uma esperança de mostrar que é um novo dia e que vem um dia melhor? E Que a é gente possa, né, rever mais luz no caminho, né? sim. E durante esse processo, né, a gente confiar no processo, confiar no que você deseja desenvolver. O que eu vejo, Ana, que as pessoas. A gente falou aqui, você falou muito da gente perder um ente querido, né? E não é só essa questão dessa perda. Muitas pessoas perderam emprego, né? Perderam várias coisas no decorrer desse ano, né? Mas não é hora de ficar parado. Eu vejo que a gente precisa todo dia reforçar a nossa fé, reforçar a nossa vontade de mudar, né? De ser alguém Uhum, melhor, mesmo que uhum, tenha perdido alguma coisa e que deixe isso para trás e não uhum. espere a virada, né? De Isso. 2020, Uhum. 2021. Aí entra Já aquela faz parte que a gente tem falado, né? Como que cada um pode se reinventar. Eu tenho visto pessoas se reinventando exatamente, com exatamente. novas habilidades. Aí entra a psicologia positiva. Será que cada um está olhando para as suas habilidades? Não deu certo tal coisa, mas posso dar certo em outra atividade. Eu Hum, posso ter uma parceria com alguém, eu posso pedir o apoio, a consultoria. Então, não ficar isolado, hum, né? Na abordagem da terapia sistêmica, a gente sempre pede para a pessoa fazer uma tarefa que é tipo, são vários círculos, que no centro está o eu e vários outros círculos. E a gente pede para a pessoa dizer quais são as redes de apoio que ela tem. O que apoia ela? O que está próximo dela? Então, eu pergunto, né, na sua rede de apoio, ou se não tem uma, quem poderia estar incluído para ajudar, para te ajudar? Você que está nos assistindo, nesse momento de perda. Foi um emprego? O que pode te ajudar no recomeço para você recomeçar ou na nova atividade ou na antiga? Quem são os profissionais? Porque daí vem a parte da ajuda especializada, né? Além, é claro, como a gente falou, da parte psicológica, de você ter que alimentar o seu desejo, que tudo começa pelo desejo. Se eu não tiver o desejo, eu não vou conseguir realizar. Eu tenho que querer, eu tenho que desejar para daí eu buscar ajuda e reconhecer em si mesmo as habilidades, as forças, os valores e os talentos que todos temos. Você que está nos vendo tem, então não pense que tudo está perdido, né? Você pode, a partir de agora, dar a virada, uma grande virada. Tem pessoas que começam muito tarde, às vezes a escrever, a fazer uma nova profissão, coisas lindas. Eu estava até conversando com uma tia do meu marido, que me pediu, eu mandei para o Piauí o livro. Ela está até indo para a praia, então não ia poder assistir hoje, ia ver depois. Ela tem várias franquias da Boticário. Depois que ela ficou viúva, ela não era empresária antes. Eu não estou falando o nome, né? Então, mas é uma pessoa que se reinventou. Ela era mãe, dona de casa, né? Amiga. De repente, ela se descobriu empresária, dona de várias franquias do Boticário. E ela está muito curiosa, ela é viúva, me pediu, eu estou mandando amanhã pelo correio, os solteiros novamente, porque ela disse que está curiosíssima e louca para ler, né? Então, eu digo, é uma pessoa já de idade, com mais de 80, e que não parou. é Então, verdade. assim, pense nos seus exemplos, né? Quem são os seus exemplos? Quem são as pessoas que você está se espelhando para você se reinventar? Né? Porque, às vezes, tem que se espelhar em quem está mostrando essa energia, em quem está
está dando boas palavras, bons exemplos até para conversar, né? Então, você pode realmente... E saber que, em relação à questão do luto que eu falei no início, luto não é algo anormal, não é defeito. Luto faz parte da vida. Ficar enlutado, ficar triste porque perdeu, né? Pode durar de 6 meses a 1 ano, né? Que isso é o que o Freud fala lá em Luto e Melancolia. Se durar mais tempo do que isso, ou a pessoa estiver muito deprimida, é importante buscar realmente uma ajuda psicológica, porque dependendo da perda, pode ficar algo mais grave, porque a pessoa às vezes já tinha uma tendência à depressão, ou já tinha uma depressão antes. Então, é importante saber que o luto faz parte de viver uma perda, mas que ele pode se tornar doentio, dependendo de como a pessoa lida com as perdas, com a perda, no caso, né? Então, vamos buscar ajuda, vamos nos conectar com pessoas que podem nos ajudar. E estamos aqui, né, Dariane? Eu, você, outros profissionais, né? Estamos aqui, né? E assim, aproveito para reforçar o livro da Ana, né? Como eu não estou em casa, eu não estou com o livro dela para mostrar, mas ela está aí. É o livro Solteiros Novamente, uma excelente opção de presente, tá, gente? Ele falou aqui da pergunta fixa, né? Se falar o nome Fixar, dela, vai pergunta chover de presente. fixar. Isso, Uhum. pergunta fixa, isso. Se falar o nome dela, vai chover Fixar. de pretendentes, viu, Ana? A sua amiga. Uhum. Mas assim, quem é uma sugestão, né, de presentear alguém querido com o livro dela. É muito bom. Eu tenho ele, mas ele está em casa. E bem, é isso. A gente agradece a todos que ficaram aqui na nossa live, nessa live. Obrigada. Sentiremos falta até fevereiro, né, Ana? Mas durante esse tempo Sim. a gente vai programar. Vamos trazer temas. Quem quiser deixar ideias de temas, de conteúdo para a gente trazer aqui. A gente vai aceitar sugestões, né? E, Isso. bem, mais uma vez, muito obrigada. Acessem lá a página Conversando sobre Relacionamentos, é @conversa sobre relacionamentos. Depois a live vai ficar salva. E se você gostou, se você lembra de alguém que gostaria de ouvir tudo que foi conversado, não deixe de mandar para essa pessoa essa live. Né? Quando ela estiver salva ali no nosso feed, marque essa pessoa para ela assistir. É muito importante. Né? Esse é o momento Então, de compartilhar. uma, Né? uma, uma palavrinha final, até que faz parte da parte escrita do livro, Solteiros Novamente, né? Como uma mensagem final, né? Escreva a sua história e faça das suas perdas uma aliada da sua aprendizagem. É uma palavra final que eu gostaria de dizer e que a gente trata desse tema num dos capítulos do livro, que é lidar com perdas. Que você possa fazer das suas perdas uma aliada da sua aprendizagem. E eu desejo um Feliz Natal, um início de ano lindo, com esperança, né, que está vindo a vacina. Para você também, Dariane, obrigada por a parceria e por todos que nos acompanham e que estão aqui e estão sempre nos apoiando. Um beijo, Para um nós. abraço, não dá para abraçar, né? Tudo de É. bom para todos e um Obrigada, Feliz gente. Natal. Também. Para todos Feliz nós. Beijo. Natal. Tchau. Beijo, Feliz Natal. Tchau.